Olá, muito bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Ele esteja em vosso coração na manhã deste dia aqui em Pitimbu. Amanheceu um dia ensolarado, não é? Um dia chuvoso, ontem fazendo frio, mas hoje amanheceu um dia bastante ensolarado, clima agradável neste dia de segunda-feira. Olha, eu tenho uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, não é? Você já leu a sua Bíblia hoje? Já orou hoje? Ainda não? O que você está fazendo, não é? Você está preocupada somente com os afazeres desta vida, não é? Você está igual Marta, a irmã de Maria, não é? Ocupada só com os afazeres, ocupado só com os afazeres desta vida. Olha, eu te aconselho a você todos os dias, especialmente na parte da manhã, quando o nosso cérebro, a nossa mente, ela já acordou e ela está sem muitas preocupações do dia. Ler a sua Bíblia, orar a Deus todos os santos dias, não é? Nós vamos pensar um pouquinho aqui nesta manhã, a palavra de Deus, e também em um assunto que quero trazer nesta oportunidade. Está conosco aqui a nossa irmã Carmen Silva, lá em Coremas. Muito bom dia, minha irmã. Paz e a graça do Senhor. Graça e paz para a irmã e toda a sua família, viu? Olha, você já viu este livro? Ontem eu mostrei uma linda Bíblia, não é? Este livro, ele é maravilhoso, não é? Aqui a capa dele por trás e pela frente. Este livro, ele é um manual dos tempos bíblicos, ou seja, um manual dos tempos e costumes bíblicos, não é? Às vezes as pessoas, elas veem diversos pregadores pregando sobre alguns assuntos da palavra de Deus, não é? E elas ficam sem entenderem muito, porque existem ferramentas materiais à nossa disposição para que a gente estude e pregue a palavra do Senhor nosso Deus. Por exemplo, este livro ele traz sobre a moradia de Israel, do povo judeu. Você já leu sobre as moradias, as casas, como eram, não é? As casas eram bem diferentes das nossas casas aqui no Brasil, nesse tempo da vida que nós estamos vivendo. A vida familiar, não é? A vida familiar dos israelitas, dos judeus. Você já estudou, já leu sobre isso, não é? Eu creio que muita gente ainda não é? Por exemplo, a alimentação dos judeus, o que eles comiam, não é? O que eles davam tanta importância, não é? Para a alimentação, não é? O que eles se alimentavam, não é? E, por exemplo, uma coisa interessante, que isso aqui é muito importante, naqueles dias era mais para as mulheres, não é? Como hoje, não é? As mulheres ainda continuam, que era a questão dos cosméticos, não é? O cuidado da aparência e do vestuário, não é? Das mulheres naquele tempo, não é? Como é que a nação israelita, como era que os judeus, não é? Naquele tempo eles olhavam para essa questão da beleza, não é? Da aparência, não é? Como é que eles viam isto, não é? Outro assunto importante era como que era
a prática da medicina, não é? A prática da medicina no tempo lá do judaísmo, o povo de Israel, como é que eles se cuidavam, não é? A prática da medicina naqueles dias, como é que funcionava isso, não é? Criação de filhos, como é que eles criavam os filhos? Será que é como hoje no Brasil, que o povo é só botando filho no mundo e Deus dará aí, Deus cuida, não é? E assim vai, não é? Como é que era? Nós temos muitas coisas para aprendermos acerca de vários ensinamentos da palavra de Deus, especialmente naquele tempo lá do povo judeu, não é? Os primórdios, os israelitas, o povo daquele tempo, a sua cultura, não é? Por exemplo, como que era a mulher na sociedade judaica? Como que funcionava? A mulher trabalhava, não trabalhava? Como é que era isso, não é? A mulher, ela tinha uma submissão maior ao esposo, ela ajudava em casa, no trabalho, ou seja, o trabalho era duro naqueles tempos, não é? Eu quero lhe chamar a atenção que a indústria ainda não existia. Era um trabalho braçal, do campo, da colheita, do plantio, não é? É interessante a gente voltar um pouco na história da humanidade e pensar como era a sociedade e a mulher na sociedade daqueles dias, não é? E o casamento? Como que era o casamento, não é? Era diante de um juiz? Era diante de um sacerdote? Como é que era isso, não é? Então, você vai encontrar tudo isso neste livro, ó. Não é? Tempos e costumes, manual dos tempos e costumes bíblicos, não é? Então é preciso que o cristão, não é? Primeiro, eu defendo muito a leitura da Bíblia e eu tenho falado muito sobre isso. O cristão que lê a Bíblia, ele aprende, não é? Ele não tem que ler a Bíblia somente para, eu quero ser cheio do poder de Deus, aquela coisa. Não, você tem que ler a Bíblia na intenção de aprender, de conhecer, de deixar que Deus também fale ao seu coração. Entendeu como é que é? Então, como que era o casamento naqueles dias? Como é que funcionava? Como que era o primeiro momento que dois jovens, eles se encontravam, não é? Havia casos, vou abrir só um parênteses aqui para explicar isso. Haviam casos em que o casamento ele já era compartilhado desde a infância. Era o pai e o pai da outra família que já traçava ali o casamento daquelas duas crianças lá para o futuro delas, não é? Mas isso aqui é para você estudar, você ler. Estou fazendo isso para provocar em você o desejo de conhecer tudo isso. E como que era a vida sexual deles? Como que era a prática? A Bíblia fala disso, querido. Não é? Nós somos feitos pelo Criador e tudo quanto o Criador, o Deus dos céus, não é? Adonai, ele criou para nós, ele fez para a glória do seu nome. Hoje é que está tudo banalizado aí, a humanidade perdeu o senso da vida, não é? Nós estamos vivendo dias terríveis sobre a terra. Mas vamos pular esse assunto e vamos para um outro assunto que não é menos importante. Como era a educação? Como era a alfabetização das crianças, dos filhos, dos judeus, do povo de Israel naqueles dias? Eu vou abrir um parênteses também só para te explicar uma coisa. Uma criança na comunidade judaica, ela logo cedo ela era ensinada a ir para a escola, não é? A classe
geralmente era tudo feito pelo próprio a própria religião judaica, não é? E eles ensinavam eles a lerem, a escreverem e imediatamente a eles inculcarem na mente das suas crianças a Torá. A Torá é o livro da lei, não é? Chamado de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Então toda criança em Israel, aí com 10, 12 anos, já era para saber tudo sobre a Torá. Diferente de hoje, não é? As crianças hoje, especialmente aqui na América do Sul, não é? Esse lado de cá do mundo, não é? E especialmente trazendo para o Brasil, não é? As nossas crianças hoje estão sendo bombardeadas aí por ensinos que, pasmem vocês, até cristãos, não é? Pastores, filhos de pastores, filhos de irmãos de igrejas, eles não têm a preocupação de ensinar os filhos a palavra de Deus como deveriam. E aí manda para a escola. Não, mas o meu filho estuda numa escola particular, é paga. Mas o ensino lá não tem nada a ver com o ensino bíblico. Tem sim o ensino secular, o ensino normal que todos nós brasileiros temos que aprender. Mas a questão de Israel é porque eles priorizavam não só o ensino secular da época, mas também o ensino religioso. Mesmo eles tendo uma visão apenas do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é? A lei, eles eram apegados à lei, não é? Eles tinham, vamos dizer assim para hoje, um fanatismo religioso na lei judaica, não é? Mas nos dias atuais, o que eu estou querendo dizer é que filhos de crentes, na sua maioria, vivem soltos, não temem a pai, não temem a mãe, não teme a tio, não teme a avô, não teme professor. É igual às crianças aí do povo descrentes, para você compreender. Em Israel não, lá na comunidade de Israel, e eu quero dizer isso para você que está me vendo ou vai ver isso depois, que a prática lá não mudou não, viu? A prática do ensino judaico, dos costumes e a prática de vida dos judeus concernente à educação, à alfabetização, à escolaridade, não mudou. Eu morei um tempo da minha vida em São Paulo e raramente você encontrava judeu. Raramente, você não encontra judeu assim. Encontra aqueles que são donos de lojas, de comércios, enfim, que trabalham, eles todos, a maioria deles são patrões, nunca são trabalhadores. Você nunca vai achar um judeu, dificilmente no Brasil você encontra um judeu que está trabalhando para outra pessoa, não. Geralmente eles são patrões, eles são treinados para isso, eles são ensinados a isso, a serem pessoas de referência, entende? Mas o que eu estou querendo dizer é que eles, os judeus, eles tinham essa preocupação da educação dos filhos deles na lei de Deus. E no Brasil é tudo ao contrário, não é? É a religiosidade, é os ensinos absurdos que nós temos hoje, a famosa cartilha, não é, que o PT quer botar de língua abaixo na garganta de muita gente no Brasil. Entendeu como é que é? Então, nós temos aí uma sexualidade aberta hoje. O povo de hoje não namora mais, não é? Praticam sexo e ainda chama de meu namorado, minha namorada. Você está em pecado. Você está rigorosamente em prostituição. E pasmem, há famílias, eu não tenho nada a ver com isso,
mas já que estou falando, vou completar meu pensamento. Pasmem, hoje tem pais que permitem que o filho ou a filha traga o namorado e durmam juntos. Meu Deus, que absurdo! Que absurdo! Não tem pai. Esses pais, essas mães, não são pais, não são mães. Não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Não estudam as Escrituras Sagradas. Eu tenho um casal de filhos. Graças a Deus, Deus só me deu um casal de filhos. Mas meu filho, quando foi para namorar, eu disse, olha, só namora se for pensar em casar. Namorou, noivou e casou. Mano, tranquilo. Entendeu? Então, a filha já namorou, não é? Mas a orientação é ter o cuidado, o máximo de cuidado para não se envolver nesse mundo perdido que nós estamos vivendo. Então, os pais hoje não têm regras para os filhos. Não tem regras. Mas vamos aqui, porque eu já perdi muito tempo aqui falando só desse assunto aqui da alfabetização e da educação. Mas e os idosos? Como que eram os idosos lá no contexto de Israel? Como que são eles hoje? Você sabe que hoje nas igrejas evangélicas canta-se tudo, prega-se tudo, os ensinamentos são variados, claro, não é? Cada igreja é um ensinamento, é uma metodologia diferente, mas pouca gente dá atenção para esses tópicos, não é? Como que eram os idosos? Eles eram abandonados, como no Brasil são? Você vê igrejas evangélicas preocupadas em evangelizar idosos? Você vê igrejas no Brasil preocupadas em evangelizar as crianças? E os mendigos? A gente vê pequenos grupos espalhados por alguma parte do Brasil. Mas os idosos, eles eram uma classe diante do povo judeu de alto respeito. Pensa num povo respeitado. Eram os idosos. Agora você olhando para hoje, os filhos, os netos xingam o avô, xingam a avó, não é? Xinga os tios, xinga os pais também não se dão respeito. É uma vergonha os dias que nós estamos vivendo. Mas o que é que nós podemos aprender mais nesse livro tão maravilhoso? Não é? As profissões. Você vê, né? As profissões. Hoje o camarada vai estudar, ele estuda, ele faz a nomenclatura hoje mudou, não é? Mudou hoje, não é? Nós temos aí o ensino fundamental, não é? E o ensino médio, não é? O camarada, o rapaz, a moça termina o ensino médio, aí ele está postulando, ou ela está postulando, entrar na faculdade, ele não sabe. Ela não sabe o que quer da vida, em qual área quer ingressar para se profissionalizar. E o que isso demonstra? Demonstra a falta de um pai, a falta de uma mãe que oriente seus filhos. Oriente seus filhos. Entendeu? Meu filho, quando foi para a faculdade, graças ao bom Deus, ele foi orientado por nós, tanto eu quanto a mãe dele. A gente orou, pediu a Deus. E a gente sentiu mesmo, Tiago, olha, faça direito. E deu certo, está trabalhando, está vivendo a vida dele, graças a Deus. A filha também tinha vontade de ser médica, a nossa filha, não é? Por um processo do passado que ela sofreu de uma cirurgia, ficou na mente dela possivelmente ser, mas acabou entrando na área da fisioterapia. Está trabalhando também, graças a Deus. Então, o sucesso dos seus filhos passa pela orientação do pai e pela orientação da mãe. Não é só botar filho no mundo aí como aqui no Nordeste antigamente era assim, não é? Aonde come um, come 10. É mentira. Um comia e o 9 passava fome. É mentira. Aonde come um, come 10. Não, um comia e os outros 9 passavam fome. Como assim, pastor? Como é que o senhor diz isso?
Porque você sabe que numa família, numa casa, sempre tem um mais esperto do que o outro. Sempre tem. Então, a profissão. Como que era a profissão? Vamos pensar logo na pessoa-chave. Jesus era criança, criado com José, lá na aldeia, não é? de Nazaré. Nazaré era uma aldeia nas montanhas de Israel. E a palavra de Deus vai dizer que lá José ensinou, ele pegou Jesus e disse: você é Jesus, é o filho de Maria, minha esposa? Eu estou fazendo uma comparação, não é? Um imaginário. Ele disse: eu vou pegar, você vai vir aqui, eu vou ensinar a profissão de carpinteiro. Jesus foi chamado para trabalhar com José, para quê? Para aprender a arte da carpintaria. É claro que Jesus era Jesus, ele desde do seu nascimento, ele já era Deus, ele já tinha a natureza divina, não é? Mas vamos lá, e a escravidão? Você já pensou sobre a escravidão, não é? Como que era a escravidão lá no passado? A escravidão no passado, vou só abrir um parênteses rapidinho aqui, para você ter uma ideia, era mais ou menos assim. Uma pessoa, ela devia uma conta, ela não poderia pagar a conta, então aquele credor, aquele proprietário, às vezes era um fazendeiro, às vezes era um comerciante da época, ia lá e pegava os filhos daquela família como escravo para poder pagar aquela conta. Então havia o escravo, que era também chamado de servo, que esse era convidado a trabalhar, e naquela época eles então trabalhavam para aquele senhor a vida toda, e muitas vezes por uma troca alimentar, né? Então nós podemos estudar também sobre os pobres. E os pobres, pastor João, sempre existiram os pobres, sempre existiram os pobres. E você sabe o que eu aprendo da palavra de Deus? É que sempre houveram os ricos e sempre houveram os pobres. E o que um tem a ver com o outro? É o seguinte, os pobres, eles existiram e existem até hoje para beneficiar os ricos. E os ricos existem desde o passado até hoje para quê? Para beneficiar os pobres. Deus não fez nada errado. O nosso Deus, ele é um Deus perfeito. Ele não fez nada errado. Você já imaginou? Um pobre, ele precisa trabalhar. Então tem que ter um rico que possa dar um trabalho para ele. Tem que ter uma pessoa ali média, né, na vida econômica, para que possa dar a oportunidade ao pobre. Então o pobre, desde os dias do Antigo Testamento, que sempre existiu, sempre, e nunca vai deixar de ter pobres sobre a terra. Mas como que eles sobreviviam? Como que era a vida deles lá, não é? E a agricultura, a pecuária, não é? Essa questão da agricultura, não é? E a pecuária também. Olha só, os homens em Israel, a cultura deles era de sempre trabalhar. Você sabe que um dos povos que mais trabalham até os nossos dias são aquele povo ali da Ásia, não é? Que residem ali naquela região, Japão, China, Índia, aquele povo ali, eles aprenderam muito com os antepassados lá vindo de Israel. Os egípcios eram um povo também de muita disposição ao serviço, né? Especialmente o serviço braçal, de maneira que a agricultura era vamos dizer assim, o carro-chefe para manter as famílias naqueles dias, o plantio do milho,
o plantio do trigo, não é? Que era o que mais era produzido naqueles dias por eles, e também a questão da pecuária, a criação. Nós sabemos que até hoje Israel ainda continua sendo um grande criador de ovinos, cabrinos, não é? Também essa questão do boi é numa menor escala, não é? Mas também tem, eles também criam. De maneira que, como é que a gente descobre essa questão da agricultura e da pecuária lá do povo de Israel naqueles dias? E como que é hoje? Você lendo esse livro, estudando ele, você vai encontrar tudo isso que eu estou dizendo aqui. E aí, como que era a ocupação romana, não é? Já pulando para um século mais próximo, não é? Como que era a ocupação romana naqueles dias, não é? Já pensando num século bem avante, não é? Bem próximo a nós. Como que era, não é? Qual que era a ocupação deles, não é? Como que eles faziam para gerar recursos? Como que eles faziam para adquirir condições de desenvolvimento, não é? No mundo grego-romano daqueles dias. Nós sabemos que quando Paulo ele está em Corinto, não é? Só pegando como exemplo, Paulo está pregando em Corinto, e é interessante que a cidade de Corinto, ela era uma cidade grande já nos dias do apóstolo Paulo, era uma cidade da Grécia, não é? E segundo as informações de Corinto, ela era uma cidade tão gigante já, o seu comércio naqueles dias, que havia 2 portuários. As diversas embarcações vinham ali com as mercadorias para serem vendidas na cidade de Corinto. E também em Atenas, a capital grega, não é? Então, de maneira que o mundo grego-romano, não é? A ocupação deles passava por tudo. Passava pela pescaria, passava já pela indústria, né? Era um mundo mais recente, não é? Mas além disso, como que eram as viagens do povo daqueles dias? Como que eles se comunicavam? Como era que eles se comunicavam? Como eram as viagens? A maioria das viagens eram feitas por embarcações, navios, não é? Aí a gente recorda outra vez a Paulo, né? Paulo, nas suas viagens missionárias, nós sabemos que Paulo ele teve sim lá, ele teve naufrágios nas suas viagens, nas suas andanças missionárias, não é? Mas como era as viagens que eles faziam? Eram somente através de águas? Você sabe que o povo de Deus andou muito a pé. Ninguém andou tanto a pé na história da humanidade do que os israelitas no passado. Você imagina só quando Deus mandou Moisés tirar o povo lá do Egito em direção a Canaã, 40 anos no deserto, meu amigo. E o caminhar deles, a maioria era a pé, outros em lombo de algum animal, de um jumento, de um burro, os camelos também naqueles dias eram transportes para conduzir o povo no deserto. Imagina o camelo andando, né, com aquele passo lento dele, parecendo uma preguiça, não é? De maneira que, e a comunicação? Hoje nós temos o celular, hoje está uma farra, né? Hoje está vamos dizer assim, hoje está uma maravilha, não é? Antigamente, eu morando aqui no sertão da Paraíba, me recordo muito bem disso, não é? A minha avó, ela
ela mandava uma carta para um filho dela no Rio de Janeiro, ou São Paulo, que eram muitos filhos. E eu me lembro que naquele tempo a carta demorava 15 dias para chegar no seu destino final. 15 dias. Às vezes, eu recordo também que eles mandavam dinheiro para ela dentro da carta e chegava o dinheiro. Isso é só para a gente ter uma ideia como o nosso povo brasileiro no passado eram honestos, não é? Hoje nós vivemos, me perdoe, viu gente, mas nós vivemos, não é todo mundo não, mas se alguém colocar dinheiro dentro de uma carta hoje, a carta nem chega, entende? Então, a comunicação naqueles dias desse povo aqui, não é? Eu estou falando que hoje, esse avanço da tecnologia, é o WhatsApp, é tudo que você imaginar de comunicação e de graça, não é? De graça, não é? De graça hoje, não é? Então, de graça que eu estou dizendo assim, no sentido que você tem internet, você tem, então não é bem de graça, mas é mais barato, vamos dizer assim, não é? Porque naquele tempo não existia essa maneira, essa facilidade de telefones, de tudo isso não existia. A comunicação era bem diferente dos nossos dias, não é? E os grupos políticos e religiosos lá do povo daquele tempo, não é? Nós sabemos que os grupos políticos, eles sempre existiram, desde o Antigo Testamento. Você imagina só que, para você ter uma ideia, muita gente hoje diz assim, política, fala mal da política. Você não sabe o que é política. Você precisa saber o que é política. Tá certo? Veja só, uma coisa é a política e a outra coisa é a politicagem. Certo? Mas vamos para a política. Como que era a política naqueles dias? Você sabe que no Antigo Testamento era o governo teocrático. Era Deus orientando aqui para a terra os seus profetas. Aí você tem Moisés, Abraão, Noé, você tem Elias, Enoque, não é? Isaías, Jeremias, e tantos profetas do Antigo Testamento que Deus era o governo teocrático. Deus era quem estabelecia o seu governo político na terra, especialmente no contexto do povo de Israel. Se lembra que quando o povo de Israel disse assim, não, nós vamos colocar um rei, um novo rei, e o povo quis colocar Saul, você viu a besteira que deu, não é? A coisa que foi, Saul começou bem, mas depois houve um declínio terrível, não é? Até que Deus levantou quem? O rei Davi, não é? Entende? E assim foi. Então a política naqueles dias era bem diferente de hoje. Primeiro que o governo ele vinha de cima, era celestial. É o chamado governo teocrático. A palavra teo é Deus, não é? Ou seja, crático, governo. Então, o governo vinha de Deus para a humanidade naqueles dias. De maneira que, e a religião, não é? Por incrível que pareça, naqueles dias, a idolatria já existia. Porque, desde que o mundo é mundo, que os egípcios foi quem criou a idolatria, as imagens, a escultura, os ídolos, foram os egípcios. E com os egípcios vieram também as necromantes, cartomantes, que hoje são os macumbeiros que estão aí. Entendeu? Mas isso já existia lá no passado. Necromantes, não é? Cartomantes, videntes, não é? Vamos tomar cuidado aqui, porque eu falei dessa palavra vidente, e os profetas do Antigo Testamento, eles eram tidos como os videntes, mas eles eram videntes da parte de Deus. Agora, tinha também os chamados videntes, que era ligado
cartomantes, necromantes, que seriam os espíritas de hoje, dos dias atuais. Não é? Lembra quando Saul ele foi invocar lá o espírito de Samuel, lá na casa da feiticeira? Então, essas religiões já existiam lá no Antigo Testamento. Mas as religiões pagãs também. O paganismo ele é fundado no quintal de Israel, ele é fundado no Egito, ao lado, sai de lá. Então as religiões já existiam, várias delas já existiam naqueles dias, os grupos religiosos, não é? Então tem muita gente que pensa que hoje tem muitas religiões. Nada, isso é desde o passado. Já existiam as falsas religiões, os falsos ensinos naqueles dias. Mas, além disso, a importância naqueles dias, havia a importância da sinagoga. A sinagoga era o lugar de ensino dos judeus. A sinagoga era um lugar reservado, um prédio, um lugar construído por eles para eles se reunirem para estudarem a lei. Os judeus, eles eram amantes. Então, quando chegava o sábado, havia várias práticas na sinagoga. Haviam várias práticas, não é? Não era só estudar a lei. Não era. Eles adoravam também. Ao Senhor, não é? A Jeová Jireh, não é? Especialmente para eles lá, os judeus, Yahvé, não é? Ou Javé, palavra hebraica lá. De maneira que eles se reuniam para aprenderem, e entre as práticas, eles também tinham o costume de fazer o quê? O ato da circuncisão. Os filhos dos judeus, os meninos, eram circuncisos. E muitas daquelas reuniões dentro das sinagogas também tinha a prática da circuncisão. Para você que está me vendo agora, a circuncisão, isso não é vergonha nenhuma, era a mesma prática de hoje, não é? Em alguns meninos, rapazes e até homens, a chamada cirurgia de fimose, certo? Então isso era naqueles dias uma prática. Então eles davam muita importância à sinagoga, havia todo um respeito. Gente, pelo amor de Deus, a gente vai para a igreja hoje, é o povo conversando, é o povo catucando, é o povo olhando o celular, gente, é uma falta de reverência que eu não estou querendo ser rigoroso, mas eu acho que Deus, quando Ele vê isso, ele se entristece. Porque nós não temos a reverência que deveríamos ter no culto. O povo vai para a igreja hoje, é um converseiro, parece uma feira. Entendeu? É um corre-corre, sai para beber água e vai para banheiro. Eu já estou velho, porque eu já estou com 59 anos, chegando na casa dos 60, mas eu não vou a banheiro no culto quando eu estou. Difícil, é muito difícil, só se eu tiver com algum problema de saúde, uma diarreia do dia, sei lá. Mas graças ao bom Deus, e sempre eu fui assim, não é porque eu hoje sou pastor, não. Eu me converti em 1989, numa igreja batista em São Paulo, vivi grande parte da minha vida lá na igreja batista do Jardim de São Paulo, e eu sempre fui o que sou hoje. Eu sempre fui o que eu sou hoje, sempre. O respeito pela casa de Deus, a reverência, entendeu? Mas hoje o povo é uma agonia, a juventude parece que, como dizia minha avó, parece que tem um frivião. A minha avó dizia isso. É um absurdo. Mas aqui na sinagoga era um lugar
de respeito, de reverência. Eles iam se encontrar com... Havia um ancião na sinagoga que era quem dava os ensinos para os judeus. E Jesus foi na sinagoga várias vezes. Eu vou até dizer uma coisa bem absurda aqui, bem absurda. Uma hipérbole. Você sabe que se Jesus fosse hoje, ele ia na igreja católica? Ia. E se ele fosse lá na igreja católica, o padre ia dar a palavra para ele falar. Porque na sinagoga era assim, os líderes judeus já tinham quem ensinar. Mas quando Jesus chegava, eles iam ouvir Jesus e fazer pergunta, discutir como era, como não era, a prática do judaísmo com a graça que Jesus estava apresentando, era o reino de Deus. Mas hoje, como é que a gente, pastores, líderes evangélicos, fazemos? A gente olha para a igreja católica e a gente condena. Não é assim? A gente condena. Eu não estou dizendo que a gente teria que estar lá dentro todo dia, não, mas Jesus ia nesses lugares, gente. Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, não é? Um mestre. Jesus chama Nicodemos de mestre. Nicodemos não era seguidor de Jesus, coisa nenhuma. Até aquele primeiro momento, até quando Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era mestre de Israel. Ele fazia parte também de um colégio dos fariseus da época, que era uma religião, era um grupo político religioso da época. Mas nós, com essa capa que a gente aprendeu americanizada, não é? Essa capa de santo, não é? Você imagina Pedro e João pregando lá em Atos dos Apóstolos, Pedro e João. Ele pregando e ele fazendo o trabalho de evangelista, não é? Pedro e João. Olha lá direitinho, lê o livro de Atos direitinho. Você vai perceber que eles entravam em todos os lugares, até nas sinagogas dos judeus, para ensinarem. Então a sinagoga era um lugar muito respeitado pelo povo judeu. E ainda é em nossos dias. Coisa que nós, cristãos evangélicos, não é? Eu estou dizendo aqui que eu vejo na prática isso hoje há muito tempo. Eu tenho quase 40 anos que sou batista. Graças a Deus, eu louvo muito a Deus porque Deus me chamou sem demagogia e sem machucar o coração de ninguém. Mas agradeço muito a Deus por Deus ter me chamado numa igreja batista. Eu amo a igreja batista. Eu amo ser um batista. Entende? Então o que acontece? Mas eu vejo hoje uma desordem, um converseiro, umas coisas que a gente percebe que não tem reverência. Não há reverência. Então, como é que era isso lá? Né? Dentro das sinagogas judaicas, a importância que eles davam para isso, não é? O que mais nós podemos ver aqui? Nós podemos ver as festas religiosas. O povo de Israel é um povo festeiro. Muito festeiros, não é? Muito festeiros. E os judeus, eles tinham várias festas, não é? Eles tinham várias festas. E entre essas festas, a festa da colheita, não é? Havia um momento de adoração, mas também de brincadeiras. Os jovens judeus, eles se divertiam naquelas festas. Eles se divertiam. Eles faziam daquele momento um momento de diversão. Então, as festas religiosas, não é? A gente pode ver
essas festas religiosas até no tempo de Jesus. Uma vez por ano eles iam lá a Jerusalém, não é? Para a celebração da Páscoa, não é? Era um tempo de festividade, não é? Eles também celebravam, não é? O dia de Pentecostes, que também é ligado à época da colheita, não é? Então era um povo festeiro. E outros momentos festivos que eles praticavam, não é? Naqueles dias, como religiosidade daqueles dias. Aí tem gente que diz assim, eu fico bestinho, porque tem gente que diz assim, você é um religioso? Ou é? Quem é que não é religioso? Se você vai para uma igreja, seja batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, congregacional, qualquer outra, queira ou não, você é um religioso, rapaz. É bobagem. Agora, a diferença é, nós somos salvos por Jesus. Nós somos cristãos. E a palavra cristão significa aquele que é parecido com Cristo. Você imagina só, no conceito da igreja primitiva de Jerusalém, houve a perseguição da igreja de Jerusalém, prenderam alguns dos apóstolos, especialmente Pedro e João, mas nós sabemos, quem estudou a história da igreja sabe muito bem que quando aquele povo eles viam, não é? Muitos outros cristãos vindo pregar a palavra de Deus, eles diziam, nós matamos o Cristo e olha a quantidade de pequenos cristos que estão aí. Eles chamavam eles de os cristos, os pequenos cristos. Por quê? Porque eles deram continuidade à pregação do Evangelho de Jesus Cristo naqueles dias. A religiosidade, eu entendo perfeitamente o que as pessoas elas estão querendo dizer. A religiosidade é como uma pessoa que vai à sua igreja, mas ele sai dali e ele se comporta como um mundano. Ainda ele é um religioso. Um 100% religioso. Mas vamos lá. E a música? E a música lá em Israel? Como que funcionava a música? Você sabe que o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, por diversas vezes, o povo de Deus, eles se reuniam para adoração, adorarem a Deus. Só para pegar como pano de fundo aqui, todos os salmos, ou boa parte dos salmos, vamos dizer, eles eram cantados. Eles eram cantados. Se pega os salmos escritos, a maioria pelo rei Davi, mas os salmos eles eram cantados, era uma coletânea de hinos. Só que na nossa cabecinha de brasileiros, de nós aqui, desse continente, na nossa cabeça a gente já vê logo os salmos numa Bíblia bem organizadinha. Não era daquele jeito, não. Não era daquele jeito. A Bíblia naqueles dias do rei Davi eram formulários grandes, eram rolos grandes, que não era todo mundo que tinha todas as cópias dos salmos, não tinham. Às vezes eles tinham uma cópia, cantava-se várias vezes aquela mesma cópia, porque não tinha outra. É que ninguém diz isso para você, não é? Muita gente não diz. Hoje em dia a palavra de Deus está se cumprindo de tal maneira, que ela diz assim, que nos finais dos tempos vai ter muitos mestres. Mas a gente olhando, vendo assim, alguém que orienta, que diz, que informa, são poucos. Então, a música, ela era
muito, vamos dizer assim, bem trabalhada em Israel. Davi, ele era músico, ele ia com a sua harpa, né? Com a sua harpa, tocar no culto, louvar a Deus. E às vezes os cultos lá, a adoração a Deus, nem eram cantados. Havia melodias que eram apenas audível. Eles ficavam ali ouvindo a música. Era como se fosse, como a prática de muitos batistas ainda no Brasil afora, o prelúdio. Só ouvindo ali aquela música sendo tocada. Então eles adoravam a Deus, eles prestavam o culto deles a Deus, havia toda uma reverência, eles se curvavam para orarem, tinha o momento da palavra, não é? Então, é triste falar de um determinado assunto que até hoje existe, mas que naqueles dias também existiam. O que existia, pastor João? As magias e as superstições. Eu estou fazendo uso desse livro aqui, ó. Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Esse livro, ele é maravilhoso. É da editora Betânia, de William Coleman. É um livro maravilhoso. E tudo isso que eu estou dizendo aqui, compre e comece a ler, comece a aprender, tá certo? E o seminário não ensina de tudo, não. Ele dá apenas algumas não, ele dá muitas ferramentas, né? E você quem corre atrás, tá certo? Então havia naqueles dias a prática das magias e as superstições, igualmente tem hoje. Tem gente que diz assim, se acordar no primeiro dia do mês e ver uma pessoa de preta, diz, vixe, meu Deus do céu, perdi o mês. Tem gente que diz assim, tem uma escada ali, eu não passo por baixo da escada. O que é isso? Superstições. Superstições. E as magias, não é, que eles faziam, não é? E as magias aqui também, está dentro das artes mágicas, não é? Não tem os mágicos, entende? Então, havia essa parte das magias, não é? Também no sentido de fazer mal ao próximo e etc. Bom, havia também naqueles dias, não é, uma prática diferente de nós hoje. Você sabe que cada país do mundo, o funeral, não é, os funerais, eles são diferenciados. Então, como eram os funerais nos dias do povo de Israel? Como que era? Geralmente, quando uma pessoa morria em Israel naqueles dias, dependendo de quem era a pessoa, durava 30 dias para o sepultamento. Havia dias. Essa prática de embalsamar não é de hoje, não. É antigo. Lembra do corpo de Jesus? Botaram lá perfume, embalsamaram. Então isso é antigo, essa prática. Mas se você ler esse livro, ele vai lhe dar muitas orientações. Por exemplo, no Brasil, nós temos a prática de, especialmente aqui no Nordeste, não é? Nós temos a prática de morreu hoje. Dependendo da situação, enterra amanhã cedo. Passa o resto do dia, noite, velando. E na casa daquela pessoa que morreu. Não é no necrotério, nem num lugar como nós temos hoje. Essa prática aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, por exemplo, João Pessoa, Campina Grande, já tem as próprias funerárias, já tem lugares lá onde vela o corpo. Mas ainda mantém-se a prática de trazer o corpo para casa. Como que era isso lá em Israel naqueles dias? Como que era que o povo fazia, não é? E como que era o luto deles? O luto, o pós-morte.
Essa prática do luto, você sabe que acabou hoje, não é? O povo hoje não tem mais sentimento de nada. Morreu, tem uma festa ali, o camarada vai. Antigamente, uma pessoa morria, aqui no contexto paraibano, demorava-se 30 dias para ligar um rádio. Eu me recordo bem disso, especialmente no sertão da Paraíba. Morria um familiar nosso, era todo mundo vestido de... As mulheres botavam uma roupa de cor escura e os homens botavam no bolso, botavam um pedaço de pano preto, né, para demonstrar o luto. Hoje, as pessoas dizem, isso é besteira. Besteira, o povo de hoje não tem mais sentimento por essas coisas, não tem respeito mais. Nós vivemos num mundo desrespeitoso. Mas como eram os preconceitos e os conflitos sociais? Eles sempre existiram. Os preconceitos e os conflitos sociais sempre existiram. Você sabe que no Brasil, o nordestino, ele é muito, vamos dizer assim, hoje isso diminuiu um pouco, não é? Mas eu morei em São Paulo muitos anos e eu vou falar daquilo que eu vi, que eu presenciei na capital paulista. Eu me recordo muito bem que por um tempo os nordestinos, eles eram de alguma forma, vamos dizer assim, mal vistos. Não é? Não eram muito aceitos. Que inclusive nos anos 80 para 90 em São Paulo, capital, eu me lembro muito bem disso, haviam grupos, que eu não vou dizer os nomes aqui, mas haviam grupos de rapazes que eles, quando encontravam um nordestino, às vezes eles batiam, eles faziam alguma coisa má contra aquela pessoa. No Rio Grande do Sul, Brasil, não é? No Rio Grande do Sul, o nordestino ainda é símbolo de preconceito. Imagina só, dentro do país. E às vezes acontece dentro do estado. Por exemplo, eu moro aqui agora perto de João Pessoa, mas eu sinto que eu converso com as pessoas na capital e eu sinto que eles olham para os sertanejos aqui na Paraíba. É incrível isso. Eu vejo que tem um pouco de desprezo, porque é sertanejo. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa é um ser humano. Não importa se ele tem um nível mais elevado, é porque estudou, teve oportunidade, outros não tiveram. Mas essa questão do preconceito religioso, preconceito político, não é? As pessoas se matando, é Bolsonaro, o outro, é Lula. Gente, eu não quero me ater a isso. Mas criou-se de uns anos para cá essa não é? Eu diria, essa polêmica entre o povo brasileiro, que eu vejo a hora um dia dar uma guerra civil por causa dessas coisas. Então, os conflitos sociais, eles sempre existiram. E nos dias do Antigo Testamento havia conflitos por terras, conflitos por animais, até por pasto. Imagina só, quando Abraão ele foi lá para as campinas do Jordão, ele levou o sobrinho dele. Lembra de Ló? Era o sobrinho de Abraão. E quando ele chegou lá, eles dividiram os rebanhos. Abraão disse, Ló, se você for ali para o lado das campinas, eu vou para o vale. Se você for para aquela parte ali, eu vou para lá, para as campinas do Jordão. E as campinas do Jordão representavam o quê? Lugar de água, lugar de fartura. E o vale lá, já está dizendo, era um vale seco. Ló cresceu os olhos e disse, não, eu vou para ali. Porque daqui a pouco os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam tendo conflitos. Por causa de quê?
do pasto dos animais. Conflito social, conflito de sobrevivência. Crimes e castigos. Lá também, naqueles dias, existiram crimes. O primeiro crime da Bíblia, nós sabemos qual foi. E Deus ali foi o juiz e castigou Caim, né? Quem matasse Caim também seria castigado. Então, os crimes e os castigos sempre existiram, iguais hoje. E a prática esportiva? Pastor, tinha prática esportiva naqueles dias? Tinha. O Vasco da Gama já existia lá. Eu estou brincando. É claro que eu estou brincando agora, né? Mas havia prática esportiva sim entre eles. Não é? A gente vai ler este livro, estudar ele, e a gente vê que já existia prática esportiva. Você imagina só, nos dias do apóstolo Paulo, já existiam as Olimpíadas de Atenas, as corridas. Paulo vai falar disso lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, a partir do versículo 16. Dá uma lidazinha lá que é bom, tá? Então, eu recomendo a você, adquira este livro, ó, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Busca aí na internet aí, ó. Tá lá o autor aqui em cima, William Coleman. Tá certo? Este foi o nosso vídeo de hoje, que vamos deixar aí para quem quiser assistir, também comentar. Eu não sou conhecedor de todas as coisas, claro, mas eu gosto de estudar e de ler. E eu estou lendo aqui nesse livro A Vida Familiar, e dentro da vida familiar eu cheguei nas comidas, não é? Como era a alimentação deles naqueles dias, não é? Interessante que os judeus, eles comiam muitas frutas, eles se alimentavam de muitas frutas, cereais, não é? As refeições deles tinha também carne, não é? Eles também gostavam de carne, mas a carne que eles mais gostavam era a carne de ovelha e de bode, o cabrito, não é? Eles também gostavam muito de peixe, eles comiam muito peixes, não é? Por que será que os japoneses vivem muito, não é? Aquele povo da Índia, chineses, não é? Porque se alimentam. Eles, sabe uma comida que você não vai gostar? E eles comiam muito gafanhoto. João Batista lá no deserto, pregando e comendo gafanhoto e comendo mel silvestre, não é? Tem gente que diz eca, né? Ou coisa. Não, isso era uma comida deles, era um costume deles, era uma iguaria deles. É como aqui em Pitimbu, que tem uma fartura, não é? De frutos do mar. Já comeu polvo? Não é? O polvo, não é? Eu nunca comi. Aqui eles comem o polvo, não é? A lagosta é muito, não é? É o prato mais caro da região, não é? Aqui tem muito disso. Mas os judeus, naqueles dias, eles comiam carnes, eles comiam verduras, eles gostavam de tomar, sabe o que? Um bom vinho. Era, pastor João, era assim. Eles também gostavam de comer o que mais? Eles se alimentavam de leite, de ovos, tâmaras, que era uma fruta, não é? Que para eles era deliciosa, não é? Era um cardápio dos judeus depois da comida, não é? Como hoje a gente come, a gente pega a sobremesa. Para eles comiam, após a refeição, vinha o delicioso prato, não é? Era tido como um cardápio à parte, as tâmaras.
É interessante você ler este livro, viu? Você vai aprender muito sobre os costumes, não é? E a cultura judaica daqueles dias. Agora, uma coisa importante: um judeu não comia antes de fazer duas coisas. Primeiro, orar. Ele se alimentava, e antes da alimentação, ele passava um tempo agradecendo a Deus, orando. A segunda coisa, um judeu não comia nada sem antes não lavar as mãos. Então, este livro, ele é riquíssimo em conhecimento para aqueles que querem aprender mais sobre a cultura, não é? E os costumes bíblicos do Antigo Testamento daqueles dias, tá certo? Já faz um bom tempo que nós estamos por aqui. Queremos agradecer a você que está chegando agora, pastor Felipe Gregório, nosso irmão Reginaldo lá em Coremas, irmã Iracema aqui em Pitbull, irmã Gilbânia, não é? Também ouvi por aqui o nosso irmão Fernando, lá de Presidente Prudente. Um abraço aí, Fernando, Deus abençoe você ricamente. Também outras pessoas aqui, que a irmã Edjane, não é? Aqui em Pitbull, o pastor Ranieri que passou por aqui, Messias, Elizabeth lá em Patos, também a irmã Carmen aí em Coremas. Dê um abraço aí do irmão Manel, viu? Seu Manel, Deus abençoe ele ricamente em nome de Jesus. Gente, já é boa tarde, não é? Já são 12h37. Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus nos permitir. Se você ainda não leu a Bíblia hoje, olha, corra, vá ler a Bíblia. Se não orou ainda hoje, corra, vá falar com Deus em oração. E eu mais uma vez indico, compre este livro para você. Não é só pastor que tem a obrigação de estudar não, viu gente? Não é só pastor que tem que saber não. Você tem que saber. Você que é crente, que gasta dinheiro com tudo quanto é coisa. Você tem um relógio e compra outro mais novo. Eu quero um relógio assim, dourado, não é? Nada contra, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas que tal você, ao invés de estar comprando coisas que você não precisa, você comprar bons livros como este, Você vai aprender muito. Seu pastor vai estar pregando lá e você vai estar aqui, olhando. O pastor disse isso, aí você anota. Eu vou estudar aquilo que ele disse. Entendeu? É assim que se faz. Eu sempre fiz isso. Sempre. Eu gosto sempre de anotar alguma coisa. Depois que o camarada acabou de pregar, quando eu chego em casa, eu vou pesquisar. Tá bom? Deus abençoe você e toda a sua família, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fique na paz e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau.